Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula vamos trabalhar o conceito de função polinomial do primeiro grau, também conhecida como simplesmente função do primeiro grau, ou ainda função afim, função linear, que são as duas formas como ela pode se apresentar. Nesse caso, nós já estudamos a definição de função nas aulas anteriores, por isso nós não vamos nos prender mais nessas definições de função, na definição formal de função. Simplesmente, a partir de agora, vamos apresentar cada tipo de função e vamos verificar como identificar cada um desses tipos. Ou seja, existem basicamente duas formas de se identificar os tipos de função. Algébrica e geométrica. Nesse caso, para identificar algebricamente uma função, basta que você olhe para a lei de formação dessa função. Tá? Então, a própria lei de formação, vamos estudar os critérios de verificar a lei de formação e identificar, assim, o tipo de função. Já na geométrica, a forma do gráfico ela vai nortear, ela vai dizer para a gente qual é o tipo de função que nós temos. Ok? Antes de entrar no conceito de função polinomial do primeiro grau, eu gostaria só de fazer uma rápida revisão aqui sobre plano cartesiano. O plano cartesiano, na verdade, faz uma referência ao filósofo e matemático René Descartes. É muito útil, ele pode ser, na verdade, um sistema de coordenadas conhecido como sistema de coordenadas cartesianas, e pode ser tanto no plano quanto no espaço. No caso, no plano, são pontos que seriam representados no plano, ou seja, eu tenho ali um par ordenado, um valor de x, um valor de y, e esses pontos eles podem definir ou uma curva ou uma região plana. No caso do plano tridimensional, no caso no espaço, eu teria pontos que teriam três variáveis, no caso x, y, z, e esses pontos vão definir ou um plano ou um sólido no espaço. Ok? Então, nesse caso, o plano cartesiano é o seguinte: são dois eixos ortogonais, tá? Ou seja, são perpendiculares entre si, aqui formam um ângulo de 90 graus. Esse eixo x é uma reta de números reais, portanto, cresce da esquerda para a direita. Então, aqui eu venho para menos infinito nesse sentido e para mais infinito nesse sentido. Bem aqui eu tenho a origem, tá, do plano, que é tanto a origem do eixo x quanto a origem do eixo y. É exatamente o ponto onde os dois eixos se cruzam. Tá? Então, aqui é o ponto 0, 0. Nesse caso do eixo y, ele cresce de baixo para cima. Então, se aqui é 0, então para baixo eu tenho os valores negativos, ou seja, vem para menos infinito abaixo, e para cima eu tenho os valores positivos, então vai para mais infinito. Então, no eixo x, se aqui é o 0, então à esquerda eu tenho os negativos, aqui vem para menos infinito, e à direita eu tenho os positivos, que vai para mais infinito. Ok? Então, aqui nesse caso, para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano simplesmente é uma forma de representar pontos no plano. Tá? Então, eu tenho aqui, cada ponto ele pode ser indicado pelas suas coordenadas, pode ser representado por suas coordenadas. Aqui eu tenho um valor de x e um valor de y. Então, para se obter um ponto no plano, é extremamente necessário que eu tenha um valor para x, um valor para y. Não existe ponto no plano com apenas um valor. Presta atenção, guarda isso, não esquece mais. Não existe ponto no plano com apenas um valor. Todo ponto, quando você fala de um ponto no plano, ele obrigatoriamente tem que ter um valor de x e um valor de y. Detalhe, necessariamente nessa ordem. Sempre, primeiro a coordenada que aparece do ponto
é a coordenada x e depois a coordenada y, ok? Eu tenho aqui o primeiro quadrante, tá? Aqui é o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, observa que o x é positivo e o y é positivo. Aqui eu tenho o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Então, aqui no primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo, está aqui à esquerda, ok? Aqui, ó, os valores de x estão à esquerda, então é negativo. E o y é positivo, tá? Aqui está acima, então o y aqui é positivo. No terceiro quadrante, o x ainda está à esquerda, então o x é negativo, e o y está abaixo, então o y também é negativo. Então, aqui eu represento os valores negativos no terceiro quadrante, tanto os valores negativos de x quanto de y. E no quarto quadrante, observa que agora o x está à direita, portanto é positivo, e o y está abaixo, então o y é negativo. Então, pessoal, basicamente essa informação que você precisa saber do plano cartesiano, no caso, falando do plano cartesiano, né, o espaço bidimensional. Então, é isso que nós precisamos saber. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Para obter um ponto, eu preciso necessariamente de duas coordenadas, um valor de x e um valor de y. Não esqueçam isso, ok? Olha só que curioso. No plano cartesiano, imagina que eu tenho aqui um plano cartesiano e aí eu coloquei um ponto aqui x, y qualquer, tá? Um x' e um y'. Então, eu vou obter o ponto x', y', ok? Se eu representar vários pontos, né, nesse plano cartesiano, mas que esses vários pontos eles são originados, eles são construídos a partir de uma relação, tá, entre x e y, ou seja, uma relação entre os valores do eixo x com os valores do eixo y. O que significa isso? Significa que para cada x eu vou ter aqui um valor de y, tá? Não estou falando necessariamente da definição de função, mas também serve e se aplica em função perfeitamente. Mas, de uma maneira geral, imagina que eu tenha, para cada x, eu tenho um valor de y. Isso significa que eu vou obter vários pares ordenados a partir dessa relação f. Então, para cada x, eu tenho y, vou formando aqui vários pontos, vários pares ordenados. E imagina que todos eles vão ser aqui vizinhos desse primeiro ponto, ou seja, eu vou ter vários e vários pontos. Vou começar a criar vários pontos ao redor desse ponto inicial. E todos esses pontos que estão sendo criados aqui são pontos que são orientados ou são coordenados a partir dessa relação f. Ou seja, para cada x eu tenho y. Então, eu vou obtendo aqui vários e vários pontos. Eu não estou colocando aqui os valores de x e y, só para a gente observar os pontos. Tá? Esses vários pontos vão sendo descritos aqui no plano cartesiano. Observa, detalhe, esses pontos eles vão ser tão próximos um do outro, que em um determinado momento eles vão formar uma linha contínua. Olha só que interessante, esses pontos vão formar uma linha contínua. E para essa linha contínua nós damos o nome de gráfico. Presta atenção. O que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é o resultado que nós obtemos, tá, da ligação dos infinitos pontos formados por uma relação ou uma função. Ok? Isso aqui vai ser o gráfico, não é o plano cartesiano. Muita gente confunde gráfico com o plano cartesiano. Vê o plano cartesiano, esse é o gráfico. Não. O gráfico é essa curva que foi gerada a partir de uma relação utilizando o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano basicamente seria como se fosse a tela onde seria pintado a sua obra. Tudo bem? Vamos então voltar para o conceito de função do primeiro grau. Espero que não dê nenhum problema aqui.
E também peço perdão pelos ruídos, é porque eu estou gravando aqui e está chovendo forte, então pode ser que o áudio saia um pouco comprometido. Voltando então para a nossa definição de função do primeiro grau, o que é uma função do primeiro grau? É toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a e b números reais e a diferente de zero. Tá? Então, é toda função do tipo... Então, observa, eu já estou dizendo aqui, é toda função, então já é uma função, tá? ax mais b com a e b números reais e a diferente de zero. Então, condição necessária e suficiente para que nós tenhamos uma função do primeiro grau é que ela tenha essa forma, ax mais b, com a e b números reais, ou seja, pode ser qualquer número real, e o a tem que ser diferente de zero. A única exceção para números aqui é que esse a não pode ser zero. Por que que o a não pode ser zero? Simples. Se o a fosse zero, nós teríamos aqui 0 vezes x, daria zero. Né? Sobraria apenas o b. Então, se sobra apenas o b, então para qualquer valor de x que nós substituíssemos nessa relação, o resultado da função, não teria isso aqui, né? Seria sempre o valor de b, porque não vai mudar nunca, porque esse carinha vai sumir, já que o a é zero. Tudo bem? Se o a é zero, isso aqui some, sobra só o b. Então, para qualquer valor de x, o resultado sempre vai dar b. Ou seja, nós não teríamos uma função do primeiro grau, e sim uma função constante, tá? Todas as vezes que você tem uma função f de x igual a b igual a uma constante, você tem uma função constante. Ok? Exemplos. F de x igual a 3x mais 4. F de x igual a menos x mais 4. Y igual a menos 3x menos 1. Y igual a menos 3 mais 4x. E f de x igual a 4x. Um detalhe muito interessante, muito importante, isso não só para a função do primeiro grau, mas para qualquer tipo de função. E, diga-se de passagem, não só aqui no primeiro ano, mas no segundo ano, terceiro ano, quando você tiver em qualquer faculdade que falar de função, tá bom? Nas engenharias principalmente, toda teoria acerca de função, ela é desenvolvida, presta atenção, em cima dos coeficientes, dos números. Então, é muito importante você identificar de maneira correta quem são esses coeficientes, ou seja, quem é o a e quem é o b nessa história aqui. Tudo bem? Então, observa aqui na letra A, f de x é igual a 3x mais 4. Quem vai ser o a? Olha só, o a vai ser o carinha que acompanha o x. Não é pela ordem. O primeiro que aparece vai ser o a, o segundo o b. Não. O a é o que acompanha o x e o b é o termo independente que vai aparecer sozinho. Então, na letra A, eu tenho 3x mais 4. Quem que está acompanhando o x? O 3. Então, o a é 3 e o b é 4. Ok? Na letra B, quem que está acompanhando o x? É o menos. Sim, eu tenho menos o que aqui? Menos 1x. Observa que dá para ver, é visual. Eu tenho 1x. Então, aqui eu tenho menos 1x. Tá? Então, eu tenho aqui implicitamente 1. Então, o a vale menos 1 e o b vale 4. Beleza? Na letra C, o a vale menos 3 e o b vale menos 1. Na letra D, o a vale quanto a? Tempo menos 3, né? Respondeu errado. O a vale 4 e o b vale menos 3. Olha, não esquece, não é pela ordem, tá? O a acompanha sempre o x e o b aparece sozinho. Então, o a vale 4 e o b menos 3. E na letra E, o a vale quanto? Quem está acompanhando o x? O 4. Então, o a vale 4. E o b? Não tem o b. Se não tem o b, então o b é 0. Vamos lá. Classificação. Na verdade, identificação desses coeficientes a e b. Isso é muito importante. O a ele vai ser chamado de coeficiente angular.
E o B vai ser chamado de coeficiente linear. Por que eles recebem esse nome? O A vai ser chamado de coeficiente angular porque é ele que vai determinar o ângulo que o gráfico dessa função que nós veremos já já, o ângulo que esse gráfico vai formar com o eixo x. É ele que vai determinar esse ângulo, por isso ele é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear, por quê? Porque o B ele vai definir a que altura do eixo y esse gráfico vai cortar. No caso, vai cortá-lo, né? Então, por isso ele é chamado de coeficiente linear. Ele vai determinar em que altura o gráfico vai se encontrar. Ok? Por isso é chamado de coeficiente linear. Um detalhe aqui que eu acho fantástico nessa teoria simples que a gente está estudando aqui é que toda teoria de cálculo, toda a engenharia, tudo que foi desenvolvido por Newton, paralelamente a Leibniz, é em torno desse carinha aqui, do coeficiente angular. Então, todo o cálculo que foi desenvolvido e que hoje serve de subsídio para todas as engenharias e para a matemática, nós simplesmente temos isso a partir do coeficiente angular. Então, os carinhas estudaram bastante e a partir desse coeficiente angular surge o conceito de derivada e todo o cálculo diferencial e integral. Ok? Mas, enfim, esse é o assunto lá para frente. Continuando, vamos falar então do gráfico. O que é o gráfico? Nós já vimos anteriormente, ali quando eu falei de plano cartesiano, o que é um gráfico? O gráfico é um conjunto de infinitos pontos. Esses pontos são tão próximos um do outro que eles vão formar o gráfico. E então, dependendo da lei de formação, esse gráfico vai criar uma forma. Ou ele vai ser uma curva suave, ou vai ser uma reta, ou vai ser uma parábola, pode ser uma curva muito louca. Mas o fato é que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, grava, não esquece, sempre vai ser uma reta. Tá? Então, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta crescente se o coeficiente angular, se o A for positivo, ou então vai ser decrescente se o A for negativo. Ok? Não esquece mais isso. Tá? Então, aqui nós temos, se o A for positivo, aqui está o eixo x. Se o A for positivo, vai ser crescente, a reta vai ficar dessa forma, tá bom? E vai cortar o eixo x aqui, que eu vou chamar de x', mas... E se o A for negativo, se o A for menor que zero, ele vai ser decrescente. Então, a reta vai ser decrescente, vai ficar dessa forma. Tá? Então, são apenas essas duas formas que o gráfico de uma função do primeiro grau pode se apresentar. Vai ser sempre uma reta crescente ou decrescente. Pode ser uma reta paralela ao eixo x? Não, porque se for paralela ao eixo x, ela não cresce nem decresce, ela é constante. Tá? Então, ou ela é crescente, se o A for positivo, ou ela é decrescente, se o A for negativo. Ok? Esses dois pontinhos que foram marcados aqui, onde vai cortar o eixo x, eles são chamados de zero da função. Eu vou chamar aqui de x', tá? E como é que eu calculo o zero da função? O zero da função é simplesmente quando eu tomo a função, tá? F de x igual a x mais b, pode ser qualquer tipo de função. Aqui no caso nós estamos falando de função do primeiro grau. Então, eu igualo essa função a zero. Ou seja, eu pego a função ax mais b e faço igual a zero. Fazendo igual a zero, aqui fica muito fácil de isolar o x. Nós temos, então, o b passa negativo e o a que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho que o x', o zero da função, é dado por menos b sobre a. Guarda isso, menos b sobre a. Para achar o zero da função, o que nós fizemos? Pegamos a função e igualamos a zero. Ou seja, nós estamos afirmando aqui que o y é zero. E quando o y é zero, nós encontramos aqui onde corta o eixo x.
Então, para qualquer tipo de função, tá bom? Em qualquer momento, isso vale para qualquer tipo de função, essa regra. Quando eu quero descobrir onde corta o eixo x, eu faço y igual a zero. E quando eu quero descobrir onde corta o eixo y, eu faço o x igual a zero. Então, nós não vamos precisar aqui construir uma tabela imensa com vários valores, vários dados, para construir esse gráfico. Já que o gráfico é uma reta da função do primeiro grau, tem um teorema da matemática que diz que por dois pontos passa uma única reta. Então, se por dois pontos passa uma única reta, e eu sei que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então, para esse gráfico, eu só preciso de dois pontos. E nós somos espertos, não é isso? Nós vamos pegar aqui quais pontos? O ponto onde corta o eixo x e o ponto onde corta o eixo y. Então, por isso que esse zero da função é importante. Lembra que lá no plano cartesiano eu disse que para formar um ponto eu preciso de um par ordenado? Exato. Então aqui eu tenho um ponto. Ué, mas eu só tenho um valor de x'. Não, não tenho só um valor de x'. Aqui é x', mas se eu estiver olhando para o valor de x, no eixo x. Mas se eu olhar para o ponto propriamente dito, eu tenho que o valor de x aqui nesse ponto é o x' e o valor de y nesse ponto é zero, porque está aqui em cima do eixo x. É exatamente aonde divide o eixo y, para cima e para baixo. Portanto, aqui o y é zero. Então, aqui eu teria o ponto x' e zero. Da mesma forma que também, x' e zero. Aqui o y é zero. Então, é assim que nós vamos determinar o zero da função. Para que ele serve? O zero da função indica aonde o gráfico vai cortar o eixo x. Continuemos. Então, olha, só para exemplificar o que eu estou falando, eu tenho aqui um plano cartesiano e aqui o gráfico de uma função do primeiro grau qualquer. Só para a gente visualizar aqui, olha. Eu coloquei aqui aonde cortou o eixo x e aonde cortou o eixo y. Observa que cortou o eixo x aonde? No x', no zero da função. Ou seja, aqui o y vale quanto? Aqui o y vale zero, está na altura de y zero. Então, o x aqui é x' e o y aqui é zero. Já aqui é o ponto onde cortou o eixo y. Então, se é o ponto onde cortou o eixo y, qual é a coordenada x desse ponto? Está na altura aqui, na direção de quem? De x igual a zero. E o valor de y aqui é quem? É y'. Então, quais seriam as coordenadas desse ponto? Seriam 0 e y'. Quais seriam as coordenadas desse ponto aqui onde cortou o eixo x? X' e 0, porque sempre o x vem na frente. Então, aqui seria x' e 0, e aqui seria 0 e y'. Detalhe importante. Se o x é 0, aqui onde corta o eixo y, observa que se nós substituirmos aqui o x por 0, não estou falando do a, tá, pessoal? Não vai confundir lá com a definição de função do primeiro grau, que o a não pode ser 0, o x pode ser 0. Quem não pode ser 0 é o a. Mas se eu substituir aqui o x por 0, vai ficar a vezes 0, vai dar 0. Sobra só quem? O b. Isso significa que sempre, 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 sempre o gráfico de uma função do primeiro grau vai cortar o eixo y sempre no termo independente, ou seja, sempre no b. Por isso é importante você saber identificar quem é o a, quem é o b. Pronto! Para construir, então, o gráfico de uma função do primeiro grau, basta nós fazermos o quê? Calcularmos o zero da função, é onde vai cortar o eixo x, e olhar quem é o b, que é onde vai cortar o eixo y. Prontinho, já temos aí o gráfico de uma função. Tá? Para f de x igual a ax mais b, o termo ax é o termo variável e b é o termo constante. Isso é essencial para você identificar. A gente não vai ter nenhum problema. Vamos supor que você vai fazer o Enem ou qualquer concurso público, qualquer coisa do tipo. Dificilmente você vai ter ali um
problema dizendo ali como é que é a função, ou já te dá a função pronta, e você simplesmente vai fazer poucos cálculos para chegar ao resultado final. Geralmente, você tem que montar o problema e resolver o problema. E para a função do primeiro grau, o que você precisa atentar é exatamente isso. O AX é o termo variável, é onde vai aparecer a variável x, e o B é o termo constante. Então, sempre vai ter uma parte variável e uma parte fixa. Tá? A parte variável é o termo variável e a parte fixa é o termo constante. Ok? Vamos aos nossos exemplos. Construa o gráfico das seguintes funções. Letra A. Y igual a 3 menos 6. Y igual a 3x menos 6. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer para construir o gráfico? Primeiro, identificar quem é A e quem é B. Tá? Se quiser, não precisa nem escrever, já está ali na própria função, né? Mas aí, para ficar mais fácil para você visualizar, o A vale 3, que é o que compõe o x, e o B é menos 6, é negativo. Tá? Próximo passo, o que eu vou fazer? Se eu já identifiquei que B é menos 6, eu já sei que vai cortar o eixo y em menos 6. Tá? É onde vai cortar o eixo y, sempre no B. E para descobrir onde corta o eixo x, o que eu faço? Calculo o zero da função, que é menos b sobre a. Quem é o b? Menos 6. Então, vai ficar menos 6 sobre o a, que é 3. Ficou estranho esse menos 6, né? Observa que é o menos da fórmula, que está aqui. E o outro menos é o do 6, que é negativo. Então, ficou menos. Então, a gente tem que colocar entre parênteses o menos 6. Negativo com negativo fica positivo, então fica 6 dividido por 3, que dá 2. Então, vai cortar o eixo x em 2. Tá? É onde corta o eixo x. Vai cortar o eixo x em 2, vai cortar o eixo y em menos 6. Portanto, olha como vai ficar o gráfico. Detalhe, quando você for construir o plano cartesiano, observa que o valor de y é menos 6, portanto, ele vai ficar aqui abaixo, tá? Então, não adianta você colocar só uma parte aqui do plano cartesiano para baixo e a maioria para cima, sendo que vai ser menos 6. Então, está abaixo. E o eixo x vai cortar em 2, então vai estar aqui à direita. Então, vamos só identificar aqui, yx, a origem 0, vai cortar o eixo y em menos 6, vai cortar o eixo x em 2. Então, está aqui, um ponto no menos 6 e um ponto no 2. Vou repetir novamente. Eu não tenho aqui apenas um valor para gerar um ponto. Eu disse lá no plano cartesiano que para ter um ponto eu preciso de um par ordenado, um valor de x e y. Aqui o x vale quanto? 2. E o y vale quanto? 0. Tá? 0. Tá na direção aqui. E aqui o y vale quanto? Ou melhor, o x vale quanto? O x vale, está na direção do 0. Então, o x vale 0 aqui e o y vale menos 6. Então, aqui, x é 2 e y é 0. Aqui, x é 0 e y é menos 6. Pronto, eu tenho dois pontos e o gráfico, então, vai passar por esses dois pontos. Uma reta que vai passar por esses dois pontos. Esse é o gráfico do exemplo A. Exemplo B. Y igual a 3x. Observa que agora nós temos uma função que é só isso. Y igual a 3x. Quanto vale o A? O A, que acompanha o x, vale 3 e o B não tem. Então, o B é 0. Ou seja, vai cortar o eixo y em 0. Tá bom? Corta o eixo y. Tá? É onde corta o eixo y. Então, vai ser em 0. E o eixo x, olha que detalhe interessante.
O zero é exatamente onde o eixo x e o eixo y se encontram, ou seja, se vai cortar o eixo y em zero, consequentemente vai cortar o eixo x em zero também. Mas se você for teimoso, né, já vimos que pode calcular pelo zero da função, que é essa formulazinha, menos b sobre a, vai ficar menos o b, que é zero, então vai ficar menos 0 sobre o a, que é 3. Então, menos 0 sobre 3, que vai dar 0. Ok? Então, vai corta o eixo x em 0 também. Tá? Então, o gráfico, pessoal, o que eu sei do gráfico agora é o seguinte, eu disse que tem um teorema que diz que por 2 pontos passa uma única reta. O problema agora é o seguinte, que eu sei que corta o eixo y em 0 e corta o eixo x em 0. Então, na verdade, é o mesmo ponto. É o mesmo ponto. Então, essa reta, ela poderia, como só tem um ponto, ela poderia aqui, ó, girar, ficar aqui em vários sentidos diferentes, não é? Então, nesse caso, tá bom? Para esse caso, onde coincidiu o mesmo ponto, justamente porque ela é uma função linear, não tenho o b igual a 0 nesse caso, eu tenho que... uma conclusão que eu posso tirar já daqui é a seguinte, o A é o quê? Positivo ou negativo? O A é positivo, é 3. Então, com certeza, o gráfico vai ser crescente, mas ele vai passar pela origem, pelo 0, 0, mas é crescente, ok? É crescente. Então, mas eu não sei como é que vai ficar, ele poderia ser crescente dessa forma, né, sendo bem deitado aqui o gráfico, ou crescente mais em pé. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente determina mais um pontinho para ajudar. Ou seja, se o x for igual a 1, vai ficar como? Vai ficar y igual a 3 vezes 1, que é o x. Então, vai ficar y igual a 3 vezes 1, então y vai ser igual a 3. Ou seja, agora eu tenho um outro ponto. Quando x é 1, y é 3. Aqui um ponto, ó, 1 e 3. Então, eu vou identificar aqui o ponto 1 e 3 no gráfico. Olha aí, ó. 1 e 3. Está aí o ponto. E com esses dois pontos agora, onde vai passar pela origem, que foi esse aqui, e esse outro ponto que nós determinamos para ajudar aqui na orientação da reta, vamos passar a reta, então, está aí. Esse é o gráfico da função y igual a 3x. Próximo exemplo, f de x igual a 4 menos 2x. Nesse caso, pessoal, o A vale menos 2 e o B vale 4. Então, significa que corta o eixo y em 4. E o zero da função é menos b sobre a. Então, vai ficar menos o b, que é 4, menos 4, sobre o a, que é menos 2. Ficou menos 4 dividido por menos 2. Divisão de sinais iguais dá positivo. 4 dividido por 2 é 2. Então, ele corta o eixo y em 2. Desculpa, o eixo x em 2. Vamos lá para o gráfico. Como é que ficaria? Está aqui o plano cartesiano. Corta o eixo y em 4. Está aqui o 4. Observa que se aqui é 4, a mesma distância no eixo x, a mesma distância em relação à origem, também seria 4, não é? Então, a metade dessa distância que eu teria 2. Então, o que eu sei? Que o gráfico tem que passar por esses dois pontos. Observa que o A vale quanto? Nesse caso, o A vale menos 2. O A é negativo. Então, a reta tem que ser decrescente. Tá? Observa sempre isso, porque se você errar a conta, isso pode ajudar você a identificar o erro. Então, está aí o gráfico passando nos dois pontos. Certo? E para finalizar, vamos a um exemplo de um problema. Tá? É o seguinte, um táxi ou um taxista, deixa eu só corrigir, já pensou o táxi cobrar? Um taxista cobra uma taxa fixa de R$10 e R$2 por cada quilômetro percorrido. Desta forma, qual o valor a ser pago em uma corrida de 15 quilômetros?
Bom, você pode fazer de cabeça isso aí sem problema nenhum. Se cada quilômetro é R$2, então 15 quilômetros vai dar R$30, mais os R$10 que é a taxa fixa. Então, o cliente vai pagar R$40 nesse caso. Ok? Mas, como nós estamos trabalhando conceito de função, antes de resolver esses probleminhas, tá bom? Nós podemos usar a definição de função, tá, pessoal? Vamos construir, então, aqui a nossa função, que ela vai ser muito útil. Vamos lá. Lembra que eu falei que existe sempre, numa função do primeiro grau, existe uma parte fixa e uma parte variável. Então, a primeira coisa que você vai identificar aqui, quem são essas partes? A parte fixa e a parte variável. Ele está dizendo que o taxista cobra uma taxa fixa de R$10. Isso significa que o B vale 10, é a parte fixa. E ele cobra R$2 por cada quilômetro percorrido. Quantos quilômetros, se a gente fosse, antes de analisar as alternativas, a letra A, a letra B, a letra C, antes de verificar o que está sendo pedido, quantos quilômetros é que um cliente vai percorrer? Não sei, no problema que não está dizendo por enquanto. Então, se eu não sei, vamos supor que eu vou dar um nome, porque é exatamente o que vai variar. O preço de cada corrida só vai mudar se a distância percorrida for diferente, tá? Então, a distância percorrida, que é o que muda no problema, é chamado de variável. É a minha variável independente, que é o x. Então, essa variável, x aqui para mim vai ser a distância percorrida. Ok? Então, o B, que é a parte fixa, é 10. E aí? Lembra que eu falei que tem uma parte variável, né? Essa parte variável vai ser quem? Olha só, o que está mudando aqui é a distância, né? O que vai mudar de uma corrida para outra vai ser a distância. E para compor o preço desses x quilômetros, vai ficar como? Vai ficar 2 vezes a quantidade de quilômetros que vai ser percorrida. Essa aqui vai ser a minha parte variável, tá? A minha variável é x, a parte variável vai ser 2x. Por quê? Porque para cada quilômetro percorrido, vai pagar R$2. Então, olha, significa que esse Azinho aqui é quem? Aliás, desculpa, esse 2 é quem? É o nosso A. Então, o preço vai ser 2x mais 10. Então, não tem erro, pessoal. Identifica a parte fixa, identifica a parte variável. Ok? Então, está aqui. Essa é a nossa função do primeiro grau, que representa o preço a ser pago dessa corrida. Ok? Bom, deixa eu ver o que está faltando. Letra A. O que ele está pedindo? Qual o valor a ser pago em uma corrida de 15 km? Então, agora, observa. Você fez tudo de cabeça ainda agora, pegou o 2, multiplicou por 15, que dá 30, somou com 10, 40, né? Então, nesse caso, o que a gente quer saber? O preço de 15 quilômetros. X é a distância percorrida. Então, como foi 15 quilômetros, então o preço de 15 vai ser igual a 2 vezes o x é quanto? 15 mais 10. Então, o preço de 15 quilômetros vai ser 30 mais 10, que vai dar R$40. Ok? Então, essa aqui é a letra A.
Letra B. Se um cliente pagou R$ 56 por uma corrida, qual a distância percorrida? Opa, peraí, olha só. Nesse caso, ele quer saber qual a distância percorrida. Todas as vezes que você atacar um problema, sempre procura logo o que o problema quer que você calcule. Nesse caso, ó, se um cliente pagou R$ 56 por uma corrida, qual a distância percorrida? Ele quer saber a distância percorrida. Mas quem é a distância percorrida no problema? É o x. Então, nós estamos querendo descobrir aqui um x. Mas que x é esse? É o x para o qual o preço desses x quilômetros vai dar quanto? R$ 56. Observe, então, quem é o preço 56? Mas está aqui a função preço, ó. Então, eu vou substituir 56, eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar, então, 2x mais 10. Quem é 2x mais 10? Quem é 2x mais 10? É o preço. É o preço de x. Mas quem é o preço de x na letra B? É 56. Então, isso aqui vai ser igual a 56. Portanto, 2x vai ser igual a 56. 10 vai passar negativo. Então, 2x é igual a 46. Portanto, x vai ser igual a 46 sobre 2. X igual a 23. O que é x? O que é o x mesmo? É a distância percorrida. Então, vai ser 23 quilômetros. Então, o cliente que pagou aí R$ 56 percorreu 23 quilômetros. Beleza? E por último, esboce o gráfico, letra C, esboce o gráfico para a função que descreve o preço a ser pago em função da quilometragem percorrida. Ótimo, nós já temos aqui a função, já sabemos que é, essa aqui é a letra B, né? Letra C, já sabemos que a função é P de x igual a 2x mais 10. Nesse caso, já sabemos que o A é 2 e o B é 10. Aqui é onde vai cortar, é onde corta o eixo y. E o zero da função, que é onde vai cortar o eixo x, é menos b sobre a. Vai dar, então, menos 10 sobre 2, que vai dar menos 5. Pronto. Então, nosso gráfico vai ficar da seguinte forma. Que yx corta o eixo y em b, que é 10. Então, aqui, 10. Tem que passar bem aqui. O x é 0 e y é 10, esse ponto. E vai cortar o eixo x em menos 5. Olha, negativo, então para o lado esquerdo aqui, tá? Se aqui é 10, a metade é menos 5, a mesma distância aqui. Então tem que cortar aqui em menos 5. Deixa eu pegar o vermelho. Portanto, né, nosso gráfico aqui seria pronto, vai cortar aí. Esse seria o nosso gráfico. Letra C. Beleza, pessoal? Vou preparar um exercício para enviar para vocês. Essa aula aqui, na verdade, não seria possível explicar isso para vocês em uma única aula, tá bom? Então, já são as nossas 2 aulas, só teoria. Próxima aula a gente vai resolver o exercício, tá bom? Sobre função do primeiro grau. E vou deixar a lista para vocês, ok? Aproveitem, estudem bastante e qualquer dúvida pode me procurar também pelo WhatsApp ou pelo Siga, tudo bem? Vejo vocês em breve, um abraço a todos.